E aí, minhas chefas, meus chefes, estamos aqui para o vídeo 2, método de treino. E vamos abordar nesse vídeo 2, série de adaptação, aluno do segundo mês. Vem comigo! Treino adaptação, aluno segundo mês. É importante salientar que aqui o aluno ainda está em treinamento, em fase de adaptação, ou seja, o aluno aqui no segundo mês ainda é um aluno iniciante. Mas a gente vai mudar o que? O volume de treino, a frequência, as séries, o tipo de exercício, até mesmo para estimular esse aluno. Não só na parte motivacional, mas também na parte fisiológica também. Então vamos lá. Volume recomendado, 20 séries dia. A gente lembra que na primeira fase, desse aluno de adaptação seriam 16 séries. Aqui houve um aumento no volume de treino. Séries por grupo muscular, 4 séries. Continua a mesma sequência de membros superiores e membros inferiores. Mas aqui a gente destaca um dia de exercícios de membros superiores e no outro dia, exercícios de membros inferiores. Aqui a gente vai tratar os tipos de exercício por segmento. Membro superior, membro inferior em dias diferentes. Em relação à mudança de aparelhos, é importante nessa nova fase desse aluno de adaptação, a gente mudar a sequência dos exercícios. Até mesmo para aquela parte de motivar, de ter uma variabilidade, de ter uma parte fisiológica também. Então, mudar a sequência dos aparelhos, a ordem é fundamental. Em relação às repetições, trabalhar com margens, Ensinar o aluno nessa fase a treinar com intensidade. No primeiro mês, a gente determina a quantidade de repetições. Seriam o quê? Acima de 12. Nessa fase do segundo mês, a gente poderia colocar o quê? Deve colocar uma margem de intensidade. Então, desafiar o aluno, ter aquela possibilidade dele aumentar a carga. Por exemplo, repetições de 10 a 14 repetições. Isso vai fazer com que ele trabalhe essa margem de repetições. Em relação a propiciar uma vivência diferenciada e motora. Em seguida, vou colocar aqui para vocês exemplos do treino A na musculação e treino B. Vem comigo. E aí, minhas chefas, meus chefes, vamos agora analisar o tipo de treino determinado aqui para o aluno de adaptação iniciante segundo mês. Na musculação, treino A. Esse treino A, coloquei aqui 4 exercícios. Agachamento, mesa flexora, leg press, cadeira extensora. No quantitativo de volume de treino, de séries, 3 séries em cada exercício. Quantidade de repetições, número de 10 a 14. Lembrando aqui que o aluno ele precisa ser desafiado, trabalhar com intensidades, até mesmo para estimular esse tipo de treino. Em relação à velocidade, no primeiro mês a gente não cobra uma velocidade de aluno, da cadência. O que é que a gente cobra? O movimento natural. Mas nesse segundo mês é bom determinar a velocidade, cadência 2020, que daqui a pouquinho eu vou explicar a vocês como que deve ser feito, tanto na teoria como na prática. Em relação ao tempo de descanso, de uma série para outra, tempo de descanso de 60 segundos a 120 segundos, ou seja, de 1 minuto a 2 minutos no máximo. De um exercício para o outro, também esse quantitativo de tempo, de 1 a 2 minutos de tempo de descanso. Esse treino A, o aluno realizando esse treino na segunda, ele deve repetir esse treino na quinta-feira. Treino B, o aluno realizando na terça, ele deve repetir esse treino na sexta-feira. Treino A, ficou o treino de membros inferiores e treino B aqui, ficou o treino de membros superiores. Coloquei 4 exercícios, 2 de peito e 2 de costas, até porque aqui a gente ainda continua naquela metodologia de exercícios mais
complexos, até porque trabalha mais a questão neuromuscular do nosso aluno. Quantitativo, 3 séries em cada exercício também. Repetições, segue a mesma repetição do treino de membros inferiores. Velocidade, cadência do movimento, 2020 também, e o tempo de descanso igual. Então, o que a gente precisa verificar nesse treino? Vou explicar aqui essa questão da velocidade e da cadência e em seguida nós vamos para a prática. Velocidade, cadência. O que é cadência? A definição. É o tempo que o aluno gasta para realizar uma única repetição. Nós temos a fase excêntrica, que é a volta do movimento, e nós temos a fase concêntrica, que é a contração do movimento. Então, o que é que esse número aqui corresponde? Por exemplo, 2020. Esse primeiro 2 aqui, ele vai corresponder à fase excêntrica, a volta do movimento. Gasta-se o quê? 2 segundos. Em relação a esse segundo 2 aqui, é a fase concêntrica. O aluno ele vai gastar 2 segundos para a contração do músculo. E esses zeros aqui é a fase que a gente chama de transição entre a fase excêntrica e a fase concêntrica. Por exemplo, vamos aqui. Exemplo de cadência aqui, ó, 6.010. Aqui, o aluno vai gastar 6 segundos na volta do movimento, certo? Na fase excêntrica. Em seguida, vai ter uma contração aqui mais rápida de 1 segundo, ou seja, a movimentação da fase concêntrica é bem mais rápida do que a fase excêntrica, que se gasta 6 segundos. E o zero aqui, você já sabe que é a fase de transição entre a fase excêntrica e a fase concêntrica. Outro exemplo que eu estou citando aqui agora. Cadência 6.012. Agora aqui a gente tem que prestar atenção. Aqui nós temos pico de contração. Vocês já sabem que esse 6 aqui é a fase excêntrica. Ele vai gastar 6 segundos para a volta do movimento. Em seguida, 1 segundo vai a contração rápida. E em seguida tem um 2. O que é esse 2? Esse 2 não é a fase de transição da fase concêntrica para a fase excêntrica. Vamos imaginar aqui o exercício rosca direta. O aluno desceu em 6, subiu em 1. Então ele vai ficar em pico de contração aqui do bíceps em 2 segundos. 1, 2 e volta lentamente em 6 segundos. Subiu em 1 e segura 1, 2. Então vai ter uma certa dificuldade maior aqui nessa cadência 6.012 com esse pico de contração. Total de tempo gasto dessa repetição aqui. Em uma repetição dessa cadência 6.012, o aluno ele vai gastar aqui 6 com 1, 7, mais 2 segundos aqui, ó. 9 segundos para realizar uma única repetição. Então isso aqui, cadência, velocidade de execução do movimento, também é uma variável de treino que a gente já pode colocar no segundo mês de treino desse aluno que está na fase de adaptação. Agora nós vamos à prática. Vem comigo. E aí, minhas chefas, meus chefes, agora na prática para explicar a vocês com mais clareza a questão dessa cadência. Estou aqui com o André. André, vamos lá. Vamos demonstrar a cadência 3030 no exercício agachamento livre. Lembrando, André, que essa fase de transição da fase excêntrica e da fase concêntrica, 3 segundos para descer, fase excêntrica, e 3 segundos na fase concêntrica para subir. Vamos lá? Desce em 3, sobe em 3. Isso. Continua. 1, 2, 3, subiu, 1, 2, 3, isso. Parou aí, André. Lembrando, essa cadência 3030, ela tem 2 zeros. Lembrando que esses zeros é a fase de transição. Então, André, quando você subir, você já automaticamente desce. Não tem pausa, tá? Tanto na fase excêntrica como na fase excêntrica não tem pausa. Então, desceu, subiu em 3 segundos. 1, 2, 3, já sobe. 1, 2, 3, já desce sem essa pausa em cima. 1, 2, 3, subiu. 1, 2, 3, já desce. Isso. Quando você completar o movimento, você já desce. Isso. Em 3 segundos, tá? Um pouquinho mais devagar. Isso.